Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é acessibilidade em condomínios residenciais. As nossas convidadas são Marisa Erling, arquiteta, urbanista, larga experiência em acessibilidade e também realizou o curso de síndica profissional. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigada, Ricardo. E já várias vezes no nosso programa, uma convidada que vem sempre para acrescentar, Priscila Bittar, síndica profissional de sucesso aqui em São Paulo, advogada do segmento condominial e síndica 5 estrelas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria começar com vocês sobre o conceito. Eu não sei quem de vocês gostaria de começar a conceituar para quem está nos assistindo. Posso passar para você a bola para explicar o que é acessibilidade, né? Porque muita gente, a gente estava até conversando fora do ar, pensa muito no cadeirante, né? Mas é mais amplo do que isso. Na verdade, assim, a acessibilidade é você dar o livre acesso, autonomia, independência, tá? Para as pessoas que têm dificuldade, são cadeirantes, deficiência física, ou têm alguma dificuldade de mobilidade, ou também de percepção, que daí entra cegos, algum tipo de deficiência mental, essa parte também, tá? E também em relação à estatura, independente de estatura, idade, sexo, porque assim, e você pode estar provisório ou definitivamente com mobilidade reduzida, né? Uma pergunta já até, a questão do obeso, que começou a ser bem discutida, até hoje nos cinemas você tem cadeiras especiais para obeso. Ele está dentro dessa questão de acessibilidade? Tá, quer dizer, na verdade está começando a ser considerado, tanto é que na aviação também já está sendo considerado também cadeiras para obeso. Eu peguei um avião que a gente tivemos muita dificuldade, a pessoa não cabia na cadeira, o voo estava lotado, e aí ficamos quase uma hora para sair. Eu acredito agora que na legislação, eu acho que a Priscila pode esclarecer melhor para a gente, eu acho que isso vai ser obrigatoriedade já. Em breve, também para o obeso, você também ter essa obrigatoriedade de ter, né, esse espaço determinado para ele também. Priscila, a gente estava conversando aqui antes, você falou que a legislação está mudando, né? Até hoje não tem muita coisa, pelo menos a gente vê, parece que a aplicação mesmo na questão de voos, na questão de condomínios, a gente falou de vaga de garagem. Eu queria que você desse uma geral nessa questão de legislação atual. Na verdade, a gente tem a Constituição, que ela garante o livre trânsito de todas as pessoas, independente das dificuldades que elas tenham, certo? Teoricamente, não seria necessário normatizar isso para que a Constituição fosse cumprida. É uma questão de humanidade, uma questão humanitária, inclusive, né? Já vou até te interromper, mas contar com a humanidade das pessoas nem sempre é fácil, né? Exatamente. Então, por isso, eles vêm emitindo leis, né? Eles vêm promulgando leis em que você tem a lei de inclusão das pessoas com deficiência. Essa lei veio em 2015, mas ela foi regulamentada em 2018. Então, a gente vê que é um processo lento. E está no início ainda. Exatamente. Em que a sociedade está tentando se adaptar a uma coisa que, na minha concepção, deveria ser usual. Natural. Exatamente, natural. Deveria ser natural. Mas é uma coisa muito difícil você Exatamente. contar. A gente tem até um filme interessante, eu me esqueci o nome, que mostra o começo da legislação de acessibilidade nos Estados Unidos. De um cadeirante que começa... Porque não contava isso na questão de Brasil, acho que é questão mundial. As pessoas olham muito para o próprio umbigo e não olham para a humanidade muitas vezes. E era óbvio que se tem alguém com problema no condomínio, a gente tem que ajudar essa pessoa, até investindo recursos financeiros para rampas, né? Mas... Inclusive, as pessoas não costumam ver o futuro, porque quem hoje é jovem vai envelhecer. Essa pessoa pode ter uma dificuldade de locomoção, ela pode se tornar um deficiente visual.
Sim. Então, as pessoas, elas pensam no umbigo agora, elas não pensam no futuro, né? E não é só isso, não é só o futuro também, porque assim, qualquer um de nós pode sofrer um acidente, passar por uma cirurgia que compromete a nossa mobilidade por um momento, por um determinado momento. E aí a gente realmente precisa ter esses acessos, né? E a gente só sente, não sei se vocês tiveram já, eu tive alguma cirurgia, jogava futebol, e quando eu tinha essas cirurgias, principalmente no tornozelo, para andar na rua era uma coisa muito complicada. E dentro de condomínio também, dentro de faculdades, você me contou que trabalhou muito com acessibilidade dentro de shoppings, né? Queria que você contasse um pouco principalmente em condomínios antigos, essa possibilidade, eu quero falar de legislação, mas quero falar, nem sempre é fácil, ou mudando a frase, muitas vezes é difícil, né? Mesmo tendo boa vontade. Principalmente em condomínios antigos, né? Eu acho que é muito difícil você adaptar algumas situações, por exemplo, você tem um acesso de um prédio com escada, né? Como é que você vai fazer uma rampa se de repente ele tem um recuo pequeno da calçada? Então você não tem por onde, né? Então é muito difícil você adaptar. Né? Mas aí você vai criando outros tipos de facilidade. Às vezes uma plataforma que pode levar, né, um cadeirante... Como aquelas dos ônibus, por exemplo. Exatamente. Alguma coisa desse gênero. Lógico, o investimento não é um investimento baixo, mas é necessário. E quando a gente passa a pensar no todo, o investimento é necessário em todo mundo, né? Não só no custo imediato da história. Porque você falou uma coisa muito, muito interessante. A gente está falando em condomínios pensando no todo, pensando hoje aumentando idosos, falando um pouco da legislação, quero entrar mais um pouco a fundo nessa nova legislação, que é recente e que tem alterações previstas já. Mas e no caso, vamos pegar um condomínio, exemplo, centro de São Paulo. A gente tem condomínios que 50, 60 anos. E condomínios até de padrão bom, em Higienópolis, por exemplo. E aí você tem ou uma pessoa que se muda com cadeirante, por exemplo, ou uma pessoa que se acidenta. Qual é a obrigação, não estou falando de humanidade agora, mas qual é a obrigação? É uma pessoa só e um custo alto, talvez, para colocar o elevadorzinho, não sei como que chama, que tem. Qual é a obrigação ou o que esse condomínio tem para atender essa pessoa? A obrigação do síndico é atender a necessidade do morador, certo? Inclusive, a gente tem aí vertentes que dizem que não precisa nem de assembleia para você impor esse custo aos condôminos. Mas é necessário ser cauteloso e apresentar isso em uma assembleia, certo? Lembrando que se for uma assembleia e a assembleia recusar, a responsabilidade não vai sair dele, né, do síndico. Exatamente. A responsabilidade não sai do síndico. O que você consegue com uma negativa da assembleia é ter como se defender de uma imputação de responsabilidade em uma ação ou o que quer que seja, uma ação civil ou penal, tá? Mas necessariamente a obrigação do síndico é facilitar, tá? Buscar uma alternativa, seja de repente entrar pela garagem, disponibilizar um funcionário ou alguma outra que você possa fazer, que seja algum outro caminho que seja factível, certo? Até que essa situação acabe ou que ela possa vir a ser resolvida pela massa condominial como um todo. A gente teve um caso que saiu no Fantástico recentemente, que, se não me falha a memória, era algo similar a isso. Que era uma pessoa com dificuldade, o síndico, o condomínio não... O síndico proibiu o porteiro de ajudar essa pessoa a entrar e sair pela garagem. Que é um absurdo, e perderam um valor considerável. Perderam um valor considerável porque ela, inclusive, pediu danos morais, porque... tudo bem, você tem que ver a questão da segurança, mas também existe a lei de... Não, e nesse caso, eu acho que o correto seria manter a segurança, mas ter uma pessoa ou uma possibilidade de investimento financeiro. Sim. Então, as duas coisas. Acho que uma coisa não exclui a outra. O que inclui são custos. Sim. São gastos. E aí, a massa condominial, a gente falou do próprio umbigo, muitas vezes, começa a ficar contra a humanidade, né? Porque mexe no bolso. Exatamente. Não, e o grande problema Desculpa, Priscila, mas eu acho que o grande problema é que as pessoas acabam se colocando no lugar do outro. Né? Então, assim, quando você vê alguém com uma dificuldade de acesso, de poder entrar, poder ouvir, poder enxergar, né? E você, assim... Gente, se coloca no lugar do outro, percebe o quanto está sendo difícil para aquela pessoa, né? Então, acho que assim, vê a questão humana também, a questão do bom senso. Né? A gente vê hoje, aqui em São Paulo,
A questão dos próprios elevadores, que agora eles falam o andar que eles estão parando. Você tem ali o número em braille. né? Pra que mas ainda a gente enfrenta muito preconceito. Principalmente em relação a custo. Sim. Tá? Sim. Principalmente em a relação questão a assim, é legal, eu tenho solidariedade, mas a hora que mexe no meu bolso, eu vou ter que pagar para ela, né? Começa a entrar um pouco nisso. E eu queria puxar, você trabalhou também com construtoras. Eu falei até aqui fora no ar que muitas construtoras não pensam em bem-estar, eles querem se livrar muitas vezes do problema, e aí entra a questão da legislação e o problema vem para nós síndicos, né? Como que eu queria que você passasse um pouco dessa experiência das construtoras com acessibilidade, a obrigação e o que é feito e os problemas que você tem que resolver por conta disso? Na verdade, assim, o ideal é que você tenha hoje, e isso já vai se tornar lei também, eu acho que já é lei, eu acho que a Priscila tem que me corrigir depois, assim, sobre a questão da legislação, mas assim, você tem que ter rampas de acesso, tá? Da área externa para a área interna, tá? O fluxo também de todo esse acesso até o elevador, quer dizer, no sentido horizontal e vertical, Sim. né? E aí vem as economias, né? Que não pode ter, porque você tem que ter realmente banheiro para deficiente nas áreas comuns, né? Para o salão de festa, porque você também recebe visitantes, não são só os seus moradores, né? Vagas de garagem também você precisa ter, precisa considerar também nessa questão também, para poder, no mínimo, se o condomínio não consegue ter, pelo menos no mínimo, um lugar de estacionar para poder a pessoa sair e entrar, mas tem um mínimo exigido por lei também, de 2% em relação à quantidade de vagas, ou no mínimo uma vaga, tá? Eu quero falar disso, quero que você fale da lei, mas no segundo bloco. Quem está nos assistindo vai ouvir isso, vai ver isso no segundo bloco. A questão da lei, o que diz a lei hoje e o que diz a lei para frente. A questão desses problemas que existem, o que diz a lei, não como podemos resolver. O que diz a lei para a questão de vaga de garagem, tá? E aí, quais são as soluções? Já começou a falar de algumas soluções possíveis que a gente pode implementar. E para finalizar, o que é um condomínio que tem acessibilidade, né? Total acessibilidade. E qual é a responsabilidade do síndico em todo esse processo que a gente está falando. É muita coisa, pensem, vamos ter um intervalinho. E você que está nos assistindo, sexta-feira, essas respostas e muito mais desse tema de extrema importância para o universo condominial. Até sexta-feira.